doutor Rodrigo. O meu papel aqui na mesa não é de debatedor, muito menos de opinador. Na realidade, eu não me aguentei. Na realidade, eu até tinha falado para o Vanderlei, quando o Vanderlei veio conversar comigo, para que eu coordenasse a mesa, que eu apenas interferiria caso os debatedores se agarrassem à tapa. Como não se agarraram à tapa até agora, então eu não pude me interferir, não pude me manifestar. Mas cada qual que fala, eu captei determinadas situações que é nossa. Né? Eu vou começar pelo fim. Agora o doutor Rodrigo tocou na questão da ginástica laboral e isso serve de exemplo para vocês, que vocês são todos servidores da casa. Quantos fazem ginástica laboral aqui? 1, 2, 3, 4. Ó. Agora, nós tivemos um caso no tribunal de que nós estávamos pagando instrutor para um servidor ir para o corredor. O Caio sabe desse caso, né, Caio? Não tô é só essas questões. O que eu quero dizer com isso é que culpas existem em todos nós e soluções devem partir de todos nós. O Célio coloca, e isso quer me parecer uma unanimidade entre todos os debatedores, inclusive do representante do patronal, de que há necessidade, sim, de racionalização, acho que não é nem diminuição de jornada, Célio, mas de racionalização de jornada de trabalho. Tu falaste em diminuição de jornada de trabalho. Eu participei recentemente de um evento na Fiesc, num fórum de debates, bem mais amplo do que este, em que se discutia, vejam bem, a redução do intervalo na jornada por acordo ou convenção coletiva de trabalho. E qual foi a minha surpresa? Compareceu pela Procuradoria a doutora Sinara. Qual foi a minha surpresa? Quando os trabalhadores ingressaram no recinto da Fiesc, cheio, com faixas e cartazes, abaixo a Justiça do Trabalho, abaixo o Ministério Público do Trabalho, queremos pausa de 30 minutos. Vê o contrassenso? Ou seja, quando está se discutindo saúde de trabalhador, defesa da saúde do trabalhador, os próprios trabalhadores vêm num evento com faixas e cartazes dizendo que a Justiça do Trabalho e a Procuradoria do Trabalho eram os culpados por eles não gozarem de 30 minutos apenas de intervalo. Não é de admirar? E aqui nós estamos discutindo exatamente redução de jornada com maiores pausas. O objetivo é 30 minutos de intervalo, me faz sair 30 minutos mais cedo do trabalho. E os patrões, aí é a culpa dos empregadores, disseram assim, ó, se não houver isso, as jornadas deverão ser cumpridas de segunda-feira a sábado. Em jornada de 7 horas e 20 minutos, ou seja, exatamente o que vocês cumprem lá, para completar as 44 horas. O que eu verifico disso é a possibilidade de se adequar a esses procedimentos. Se nós temos, de um lado, os trabalhadores buscando redução de jornada, e isso é uma verdade, mas nós temos um Congresso que propôs de 44, os trabalhadores pediam 40, um presidente propõe 42, não é isso, Célio? Vai resolver o problema de vocês? Não. Quer me parecer que o que resolve é pausa na jornada. E veja bem, se nós combinarmos pausas na jornada sem redução do tamanho da jornada, vocês aceitariam? Eu só estou levantando isso para fomentar o debate. Isto é assunto de acordo ou convenção coletiva de trabalho. É possível resolver através desse instrumento? É isso que eu quero suscitar entre a classe trabalhadora, a classe patronal, o juiz do trabalho incumbido de instruir esse processo lá em Chapecó por delegação do presidente do trabalho e o procurador do trabalho que vai intervir no feito. Feito isso, eu passo a palavra à plateia, Vanderlei, para as perguntas que desejarem fazer. Estamos aceitando inscrições.
Boa tarde, meu nome é Frederico, sou assessor da doutora Lígia, e eu tenho uma pergunta, não sei a quem dirigir especificamente, a quem tiver esse dado. Eu queria saber qual é o grau, o percentual de trabalhadores que tem esse tipo de problemas em razão do esforço repetitivo, em razão do frio, no universo de quantos esse problema é verificado. Eu acho que é uma informação muito importante para ter uma dimensão do que nós estamos exatamente tratando aqui. Essa é a pergunta inicial. Obrigado. Eu tenho dados das empresas que estão lá na minha unidade de atribuição. Numa empresa de Capinzal, a empresa tem mais ou menos 5 mil empregados, tem 1.000 afastados por doenças dos grupos F, G e M, que são as doenças mentais, doenças do sistema nervoso e as doenças osteomusculares. As duas últimas, as doenças do grupo G e do grupo M, abarcam as famosas Ler-Dort. Mas, se você examinar o nexo técnico epidemiológico pelo Código da Atividade Empresarial, as doenças mentais também entram. Então, são esses 1.000 que têm doenças desses tipos. Desses 1.000, 500 tiveram reconhecido o acidente de trabalho pelo INSS e 500 foram afastados por auxílio-doença comum. Para mim, esse é só um dado de trabalho, ou seja, porque nas ações coletivas você utiliza isso como prova, né? De que tem alguma coisa errada no meio ambiente de trabalho. Então não se vai endereçar acidente por acidente, caso por caso. Se faz o panorama geral para mostrar que tem alguma coisa errada ali naquele ambiente. Então, isso aí é um dado de pessoas que estão atualmente afastadas do trabalho lá naquela unidade. Dá 20% do total. Pela informação que eu tenho, é uma das piores situações que tem aquela lá. Numa outra empresa de Concórdia, são mais ou menos a metade. São 400, mas isso aí eu não tenho dado dos afastamentos atuais, porque em Capinzal foi feito um levantamento mais completo da situação pelo Ministério do Trabalho. Em Concórdia não foi tão completo assim. Então, mas em Concórdia nos últimos 5 anos, foram 200 acidentes reconhecidos pelo INSS e mais 200 e poucos afastamentos por doenças da mesma origem. E aí, nesse caso, eu não sei te dizer quantos afastados tem atualmente. O número é um pouco menor, só que a unidade lá de Concórdia ela é mais variada um pouco, tem outros tipos de tarefa. Nessa de Capinzal é frango, só corte de frango. E em Concórdia existe suínos, existem industrializados, existe uma variedade um pouco maior. É um dado que eu posso oferecer. Não sei se alguém mais da mesa conhece. Eu poderia dizer, em regra geral, que o número de afastamentos das empresas é em torno de 3% a 5%. Mas é isso considerando o próprio NETEP. Mas nós temos que fazer algumas considerações no NETEP. Eu gostaria até de mostrar, de destacar aqui, uma situação de uma experiência feita sob a coordenação de um termo de ajustamento de conduta conduzida, coordenado pelo Dr. Egon, na região de Videira, em que foi criado um centro de reabilitação em convênio com o INSS. Todo o trabalhador que apresentasse algum problema era encaminhado para esse centro de reabilitação, os peritos do INSS faziam o diagnóstico e o centro, composto aí por inúmeros profissionais, médicos, fisioterapeutas, professor de educação física, massoterapeuta, psicólogo e outras coisas mais, faziam o trabalho de recuperação, né, e até de identificação propriamente primeiro da doença e depois da própria recuperação. E posso lhe dizer que 60... Opa, desculpa. É o dado que eu tenho aqui da própria Perdigão. 69% das pessoas, de um grupo de 425 pessoas que foram encaminhadas naquele momento, não apresentavam doença. Então o NETEP começa a ficar aqui extremamente frágil.
O NETEP, na verdade, eu tive a oportunidade de participar na época em vários debates com a Previdência Social, estava surgindo o NETEP, e o NETEP foi uma encomenda feita pelo INSS a uma universidade de Campinas para dar um tratamento estatístico visando caracterizar uma epidemia de doenças que, na verdade, não é bem assim. A epidemia considerada pela Organização Mundial de Saúde não é o que está sendo tratado aí. O próprio Conselho de Profissionais de Estatística mostra que esse tratamento estatístico dado ao NETEP não existe metodologia, é furado, né? E, por outro, ele usa, inclusive, muitas doenças mentais, aí, outras, inclusive até maternidade, né, doutor? Na estatística, que, quer dizer, se maternidade é doença, né, vai ser difícil, né? Então, pelo dado que eu tenho, seria de afastamentos, considerando tudo isso aí, 3%, mais 5%. Mas se a gente tirar tudo isso aí, ele vem para números bem menores, né? E está aqui, acho que é a experiência. Queria aproveitar para acrescentar, já que eu falei do centro, nós já negociamos com a INSS, com a presidência em Brasília, com a Federação das Indústrias de Santa Catarina, através da sua extensão no SESI, a criação de outros vários centros de reabilitação aqui no estado, em que as empresas vão ajudar, vão bancar, vão investir, buscando não só a recuperação, mas sim um trabalho de prevenção com todos esses profissionais aí que eu mencionei. E o caso da recuperação, nós vamos ver aqui que eu posso dar a soma entre os que não apresentaram doença, mas os que não voltaram para ser tratados, né, tem mais 29%. Isso é sinal de que pessoas que não voltaram é aquela situação de pessoas que estão se afastando, desaparecendo e agravando, né, que o técnico e o próprio fator previdenciário lá da doença ocupacional. E estão trabalhando em outras atividades, né? Eu tenho inúmeros exemplos para poder mostrar, não é o caso aqui agora, de pessoas que foram afastadas, mas estão trabalhando em outros lugares. Inclusive ex-dirigentes sindicais, ele não é da tua região lá, né, mas que estava até desenvolvendo outras atividades. Então, não estou negando de modo algum que existe um problema, tem que ser trabalhado, né? E como eu já disse na minha primeira fala aqui, estamos buscando todas as alternativas para isso. Ainda, boa tarde, meu nome é Carlos. Só em relação a essa questão estatística ou numérica ainda, tanto o procurador Guilherme quanto o representante do sindicato patronal, se puderem esclarecer, doutor Guilherme, dentre esses 20% aproximadamente no seu levantamento, tem algum dado estatístico de quantas CATs foram emitidas pelos empregadores? O senhor também, no seu dado, é de 3% a 5%, mas quantos reconhecimentos existem por parte das empresas? Porque o doutor Guilherme mencionou que o INSS reconheceu desses 20% de afastamentos, mais ou menos a metade reconheceu o benefício B91. Mas eu gostaria de saber, em relação aos empregadores, qual a percentual de reconhecimento do próprio empregador em relação a essas doenças ocupacionais? Só continuando a pergunta do colega ali, e fazendo contraponto com o Ricardo, acontece que essa questão do Centro de Reabilitação de Videira, pela informação que eu tive, que eu tenho, a Perdigão que entrava com recurso de 1 milhão e alguma coisa, né? Só que eles não quiseram renovar, porque os estudos começaram a comprovar de que as doenças vinham decorrente do trabalho, certo? Então, esse debate da reabilitação seria um outro momento, e os dados que o Ricardo tem ali, eu gostaria que em outro momento a gente discutisse com pessoas que estão lá em Videira, que fizeram esse trabalho, que é um pouco diferente das informações que o Ricardo está passando aqui para nós. Bem como ele colocou, ele trouxe ali dados da Perdigão, não dos profissionais que estiveram fazendo isso, porque a reabilitação não era da Perdigão. A Perdigão simplesmente, num termo de ajuste de conduta, resolveu bancar todo o custeio. E pelas informações, não quis renovar novamente isso. Em relação às duas perguntas que foram feitas, muitas vezes você não consegue ter essa estatística, porque a grande maioria, e aí aquilo que o Dr. Gerson colocou, da questão da pausas, quando eles discutiram na Fiesc, foi o intervalo da refeição, né, doutor? Certo? Porque
uma grande maioria de sindicatos de trabalhadores não se atentaram ainda que a saúde ela é muito mais importante do que 0,5% de ganho real. Entendeu? Então, as pessoas muitas vezes pegam isso, e eu quero dizer isso por quê? Porque os trabalhadores que não são sindicalizados, eles não procuram seus sindicatos para dar o encaminhamento correto. Daí entra naquela sua pergunta, que as empresas, quando encaminham os trabalhadores para a Previdência Social, eles encaminham como BN31. Não encaminham, tá? Muitas vezes com o próprio CID correto. Porque eles dizem, a agroindústria, nós temos aí um percentual de 60% a 65% que são do sexo feminino. Certo? E nós estamos percebendo de que uma das doenças que está aparecendo, e aparecendo com um grau muito elevado, é a questão da depressão. O que é o que eu quero dizer isso? Muitas vezes, o ritmo de trabalho, com o estresse emocional que essas mulheres estão tendo ali dentro, isso é decorrente também do ritmo que está colocado, e os profissionais das empresas não encaminham como o B91 que deveria ser encaminhado. Então, você não consegue ter umas estatísticas numérica da grande maioria desses trabalhadores, porque hoje nós estamos falando aí numa cadeia de quase 300 mil trabalhadores no Brasil. E você não consegue ter essa estatística porque o encaminhamento que é feito não é encaminhado corretamente. Por isso que na liminar que nós ganhamos lá em 2007, junto com o Ministério Público, colocam dos itens que era o diagnóstico correto para a Previdência Social, que as empresas tentam forjar isso, ainda mais agora, né, com a implantação do FAP. Como todos vão falar, não, está ouvindo? Uma pequena observação é que assim, trabalhar com números e dados estatísticos é sempre bastante complicado, porque me parece que nem sempre você tem um dado fidedigno. São várias fontes, são várias formas de encarar, são vários interesses que estão por trás dos documentos. Um dado, assim simples, é justamente a realidade de Chapecó. Chapecó hoje são as 2 varas do trabalho, que, salvo engano, são as que mais ingressam atualmente demandas no Estado. É um número expressivo de demandas trabalhistas, dos quais aí 50% delas, pelo menos, veiculam pedidos, né, de indenização decorrente de doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho. É um dado. Né? O outro dado é você estar cara a cara com as pessoas, os depoimentos, as realidades, como é que é o ritmo de produção, o laudo pericial, que a perita vai lá e analisa o ritmo e tudo mais, o processo produtivo. Então você verifica que há um contexto, ainda há um contexto, digamos assim, produtivo favorável ao desenvolvimento dessas doenças ocupacionais, agregado com essas outras realidades, como deslocamentos em itinerário que agregam aquela jornada, que deixam a pessoa mais suscetível, mais exposta. Então tem vários pontos dessa realidade fática que devem ser trabalhados. Vários pontos, certo? Então os dados ainda não são alarmantes. Ainda é grande o número de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. É um dado, certo? E a questão da depressão no ambiente de trabalho, e aqui então também, além de magistrado, eu sou professor, e aqui a academia ela oferece uma grande contribuição, que é justamente a possibilidade de você gerar doutrina, desenvolver estudos sobre o tema. Né? Então, eu recentemente tive um aluno orientando que desenvolveu uma monografia nesse sentido, sobre a questão das doenças depressivas nas agroindústrias. E com dados interessantes, pesquisa junto ao Ministério Público, junto àquela associação de vitimados, abordando a questão do NETEP, do Nexo Técnico Epidemiológico. E antes dele eu escrevi um capítulo de um livro que é justamente as doenças depressivas, a proteção da saúde mental do trabalhador, né, que está para ser publicado pela Federal de Pelotas. Que foi antes da monografia do meu aluno, porém, por problemas de publicação ainda não veio a lume, mas que também se aborda essa questão de um incremento significativo de doenças depressivas dentro do ambiente da agroindústria, e lá nós temos esse nexo técnico epidemiológico, que é um dos dados que evidenciam
né, o aumento de CIDs dessa natureza, do grupo F, da qual falava o Guilherme. Tá? Só para não passar em branco aqui, aproveitando o debate. Não, eu gostaria de aproveitar, então, responder a pergunta que me foi formulada aqui, mas de defender o NETEP como um consenso científico. E é curioso que no caso e ele gera uma presunção. Em princípio, poderia ser elidida por prova em contrário. No trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ministério Público com relação às agroindústrias, não houve ainda um elemento que pudesse revelar que o NETEP está errado nessa situação. Porque se faz ali, nós tivemos o cuidado, porque uma ação civil pública é um processo de responsabilidade. Nós não há um único caso digamos, de responsabilidade de um membro do Ministério Público pelo que ele faz, previsto expressamente em algum lugar, é você não atuar temerariamente. Então, ninguém faz as coisas louco. Quando nós tivemos o cuidado de demonstrar o seguinte, que, primeiro, os dados do NETEP mostravam, os dados do INSS mostravam uma grande quantidade de afastamentos de doenças ligadas a esses fatores que eu mencionei. Posições forçadas, gestos repetitivos e ritmo de trabalho intenso. E os depoimentos, os laudos periciais colhidos na Justiça do Trabalho confirmavam isso. Os peritos foram lá, examinaram os locais de trabalho, ouviram o trabalhador, ouviram a empresa, e constataram que realmente havia uma grande demanda de esforços. O ritmo era estabelecido a partir de metas de produção pela empresa, e essas metas geravam a fixação de uma determinada velocidade na esteira, na linha de produção, na nória aérea, e os trabalhadores teriam que acompanhar aquele ritmo da nória. Senão, aquilo geraria um problema para ele, problemas disciplinares. O frango passava por eles, eles tinham que cortar naquele ritmo. Não tinha a mínima participação na definição desse ritmo. Mas existe o outro lado da moeda também, que nós inspecionamos essas empresas junto com engenheiros do trabalho, médicos do trabalho da Procuradoria e do Ministério do Trabalho, principalmente do Ministério do Trabalho, e eles não é um órgão ligado a nós, é um órgão do Poder Executivo completamente desvinculado do Ministério Público, mas que nos auxilia a produzir subsídios justamente para fins de instrução dos inquéritos e ajuizamento das ações civis públicas. E eles constataram, sim, realmente o ritmo é intensivo, não tem pausas, as posições são forçadas, o ambiente é frio, justamente esse ambiente frio torna os movimentos mais difíceis de serem realizados, porque justamente o corpo, tanto o objeto a ser cortado como o próprio corpo cria mais resistência. Então, nesse caso, o que acontece? O NETEP revelou-se um instrumento preciso. Nós não confiamos só nele. Nós fomos lá ver. E era verdade. Tudo aquilo. Ou seja, o NETEP mostrava que o ambiente da empresa era assim. Nós fomos no ambiente da empresa, o ambiente da empresa realmente era daquele jeito que você podia deduzir a partir dos dados do NETEP. Então, eu não vejo nenhum absurdo em usar isso como ferramenta de trabalho. É um consenso científico, assim como a Instrução Normativa 98 de 2003 do INSS também é um expresso consenso científico. Ele pode ser desafiado, mas desafiado com elementos científicos, elementos de fato, que não foram apresentados nesses casos específicos aqui. Quanto às CATs, eu não tenho não me preparei para responder tão precisamente, então eu não tenho os números. Mas nessas ações existe um pedido, sim, para que fossem abertas as CATs. Porque como é que nós fomos... Qual foi o método que foi utilizado para perceber a subnotificação? Uma médica do trabalho examinou os prontuários médicos depositados nas empresas. E ela percebeu que havia avaliações clínicas que não perseguiam informações que os pacientes davam a respeito das suas condições de trabalho. Então, por exemplo,
uma trabalhadora que se queixava de tinha sintomas lá de dor, o clássico, dor no braço e parestesia, a pessoa sente formigamentos, não consegue pegar as coisas e tal, como a Valdirine relatou. E as perguntas da avaliação clínica que são feitas vão direcionando ao que ela faz no tempo livre, esquecendo que ela passa 9 horas por dia trabalhando, então essas pessoas não têm muito tempo livre. E aí pergunta se faz jardinagem, se anda de bicicleta, se cozinha, se tem filhos e etc. E toda vez que era feita uma afirmação a respeito e esse prontuário está juntado nos autos da ação civil pública. Toda vez que era feita uma afirmação sobre as condições de trabalho, isso não era perseguido, não era esmiuçado. Então, é uma avaliação clínica que indicava um comprometimento à saúde ligado ao trabalho. E você tinha dentro da empresa elementos de fato que confirmavam aquele diagnóstico como sendo um acidente de trabalho, e as duas coisas não eram ligadas. Se procurava, nessas avaliações clínicas, proteger a empresa de uma eventual ação de indenização por acidente de trabalho. Então, por essa amostragem, foram analisados só 7 casos, mas já era o suficiente para indicar uma subnotificação. Então, o método não foi analisar o total para ver a partir do total onde é que estava a subnotificação, mas foi indutivo, ou seja, você pega o particular e aí projeta para o geral. E isso já era suficiente para você fazer um pedido de que a empresa passasse a emitir as CATs sob uma determinada pena, a chamada tutela inibitória, né? Reforçando uma obrigação legal que já existe. Aqui também, Célio, a liminar também saiu. Ela viveu 24 horas e foi fulminada aqui no tribunal pelos fundamentos lá que foram apresentados. Mas isso também foi objeto de uma decisão judicial brilhante da doutora Lisiane Vieira, lá de Joaçaba. Tinha 30 e poucas laudas, fundamentando a necessidade de se emitir essas CATs justamente sempre que houvesse a confirmação ou a suspeita de alguma doença do trabalho. Eu só queria retomar um pouquinho o seguinte: o Centro de Reabilitação de Videira foi trabalhado e coordenado por um procurador, doutor Ego, e os dados, as estatísticas são feitas pelo INSS e coordenadas pelo INSS. Então, os dados provam exatamente isso. Não é da Perdigão, é do próprio INSS. Segundo, a Perdigão procurou manter e continuar, tanto é que procurou tanto o INSS como o SESI para poder dar continuidade ao programa lá. E nós fomos procurados pela própria empresa e estamos ampliando isso com a Federação das Indústrias e a presidência do INSS em Brasília para outras regiões do Estado, porque, de fato, ele deu certo e funciona. O que ele acontece é que ele mostra um monte de gente, e aí alguns setores não gostam disso, né? Algumas pessoas que são induzidas a levar a uma máfia de produção de pessoas doentes. É lamentável. Nós temos médicos da empresa sendo até ameaçados por pessoas lá fora que tentam coagi-lo para que ele possa dar uma doença que às vezes não tem. Né? Então, essa sim, precisamos separar as coisas. Quando eu falo, doutor, do NETEP, ele pode, não que ele venha comprovar, e não estou dizendo isso, quero dizer que o tratamento estatístico dado ali, reconhecido pelo Conselho dos Profissionais em Estatística, não reconhece ele como uma tese científica. Ele não é. Essa sua afirmação de que ele é um trabalho científico, ele não é. Ele não é um trabalho científico, ele é um mero trabalho encomendado a uma faculdade com forma do INSS aumentar a arrecadação, né? E agravando os fatores em função de uma estatística, incluindo outras coisas aí. Ele não é um trabalho científico, contestado pelo próprio Conselho de Estatística. Não somos nós que estamos contestando isso, né? Eu só queria dizer o seguinte: quando me referi ao método OCRA, eu disse que ele é um método, está sendo usado, inclusive estamos trocando informações até com outros países para ver o que a gente pode melhorar. Eu só disse a ele que ele isoladamente não resolve nada, né? E até porque ele só foca menos superiores. Nós temos que trabalhar o todo da ergonomia. E aí está sendo trabalhado no protocolo. Essa versão do protocolo
apesar de ser dezembro, ela não mudou em nada do que nós apresentamos, e ela não é intenções. Na verdade, é exatamente aquilo que foi falado aqui. Para você chegar, saber quando e quanto de tempo, de pausa ou de ritmo, de coisa a fazer, tem que se aplicar a metodologia que está aqui no protocolo, sugerida, e se fazer. Essa era a nossa proposta, aplicar a metodologia e acompanhar a aplicação dessa metodologia, né? Não é meramente um protocolo de intenções, não. É a realidade, tanto é que as empresas estão aplicando e estão tendo seus dados e estão fazendo. Existem problemas e estamos tentando resolver. Boa tarde. Meu nome é Albano, trabalho no gabinete da juíza Lígia. No debate, o senhor Ricardo, representante patronal, disse que ainda não valia a pena adotar certos métodos para prevenir as doenças, que ainda cientificamente não está provado que, se adotado, poderia reduzir o número de doenças ocupacionais dos empregados das empresas da agroindústria. Por sua vez, o representante do Ministério Público, Dr. Guilherme, colocou que, se adotado o método OCRA, com diminuição do ritmo do trabalho, introdução de pausas e redução da jornada de trabalho, isso contribuiria para que, segundo as palavras colocadas pelo Dr. Guilherme, reduziria em grande número, ou eliminaria até, eu acho que foi colocado que eliminaria, desafiou, inclusive, fez esse desafio. Né? O senhor acredita que sim. Então, a pergunta que eu faço, dirigida ao senhor e também ao juiz Rodrigo, que trabalha em Chapecó e está habituado com essas questões, é que, se as empresas se dispusessem daqui para doravante a adotar na íntegra o método OCRA, com redução da jornada de trabalho, com pausas a cada 50 minutos e ainda com a diminuição do ritmo de trabalho. E depois de adotado esse método, ainda assim, persistindo essas doenças, LER, DORT, enfim, as doenças típicas do trabalho desenvolvido nas regiões nessas regiões da agroindústria. Ficaria ainda assim, seria possível caracterizar a culpa da empresa pela doença ocupacional? Como é que ficaria o julgamento nessa situação? É a pergunta que eu faço. Obrigado. A gente é juiz para justamente abraçar o pepino, não é para fugir dele, não. Né? Então a gente não pode se furtar de decidir. Primeiro, enquanto pessoa que observa a realidade diária, eu entendo que a implementação de redução de jornada, diminuição de ritmo e intervalos, ela vai favorecer, ela tem a tendência de diminuir as ocorrências de doença ocupacional e acidentes do trabalho típico. Ela tem a tendência de diminuir. Isso, por si só, já vale, implicaria uma redução estatística significativa, seria uma medida macro, para falar assim mais tecnicamente, que já viria ao encontro dos interesses de todos os envolvidos. Agora, o que acontece? Se implementadas e hipoteticamente persistir uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho típico, a teoria do direito do trabalho diz que o empregador ele assume os riscos da sua atividade econômica. É a assunção dos riscos. Né? Então, se remanescer algo nesse sentido, ele, evidenciado uma culpa concorrente, ele continuará respondendo. Ele tentou minimizar os efeitos do risco, mas se remanesceu um risco, ele ainda continuará respondendo por eles. E aqui, então, abracemos a teoria que quisermos. Se a gente abraça a culpa objetiva ou a culpa aquiliana, certo? Qualquer uma dessas duas searas, eu acredito que, estabelecido uma ou outra, ele continuará respondendo. Por quê? Porque isso é um processo. O processo ele desafia um constante aperfeiçoamento. Nós, com mais de uma centena de anos de judiciário, ainda não temos um processo, né, límpido, eficaz, efetivo. Nós estamos a todo momento nos reunindo aqui para debater a melhoria desse processo.
E lá na agroindústria não vai ser diferente. O importante é dar passos concretos para a melhoria do processo, diminuir os índices de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Ora, se por indicação de médicos do trabalho, teóricos da ergonomia, a inserção de pausas e diminuição de ritmo, isso é uma unanimidade científica, diminuição de ritmo, inserção de pausas, ginástica laboral, rodízio de atividades, tudo isso tem a tendência de diminuir, quer me parecer que isso efetivamente é eficaz, certo? Mas poderá remanescer mesmo assim problemas dessa ordem, até porque o ser humano ele tem suscetibilidades, ninguém tem o mesmo nível de resistência física ou mental. Então, para algumas pessoas, uma doença talvez nunca venha a se instalar, enquanto que outras mais suscetíveis, numa vivência de 6 meses numa atividade dessa natureza, ela pode ficar parcialmente incapacitada para o trabalho. Tá? Então, é essa a minha visão. Tá? Vem o caso, eu decidirei conforme a realidade que ali está colocada. Eu só complementaria para dizer que existe a questão famosa questão da segurança jurídica, e eu lembro de um livro de Dworkin que eu li, que no sistema anglo-saxão tudo se resolve com júri. Então, eles têm júris de 12 pessoas. Se nós tivéssemos aqui, se você quisesse mais segurança jurídica, poderia você estabelecer um júri com 20 pessoas. A decisão teria um maior respaldo. Mas aí seria muito mais complicado você convencer essas pessoas. Então é preciso você tomar uma determinado momento, tomar uma decisão de dizer aquilo é suficiente para que eu adote a conduta X. Por quê? Você tem que ponderar o bem jurídico que está em jogo e o quanto de certeza você tem de que aquele problema vai ser solucionado. Então é o melhor que dá para fazer com os instrumentos que você tem à mão naquele momento. Porque senão eu cairia na mesma situação que eu estou criticando no Dr. Ricardo, ou seja, eu teria que esperar ter 100%, porque daí você tomasse uma providência de mover o judiciário fazendo um pedido. Então, eu acredito que no momento, a melhor metodologia é essa, o estado da arte, da ciência e da ergonomia nesse momento, e eu acho que é o que está pronto para ser aplicado. Se eventualmente sobrar alguma coisa ainda que não foi prevista e alguma pessoa demonstrar que adoeceu por conta da empresa, a responsabilidade civil ela é uma conquista do direito democrático. Não se pode escapar da responsabilidade. Nunca vai haver uma situação. Isso é uma coisa que remonta ao Império. O imperador estava acima do direito, acima da responsabilidade. Hoje ninguém mais está. Então, estamos todos nós sujeitos a isso. É a sociedade do risco, é a sociedade da responsabilidade. E é o direito da responsabilidade civil. Acho que nenhum campo teve uma evolução tão grande nos últimos anos quanto esse, no direito civil, quanto esse campo da responsabilidade. Então, faça o melhor que se pode fazer naquele momento. Mas, se sobrar o imponderável, evidentemente, ele vai estar coberto ainda pelo direito. Não há como fugir disso. Eu só queria esclarecer, talvez, quando você falou que eu falei não vale a pena, talvez eu tenha me expressado um pouco mal e eu faço a questão de retificar isso para dizer o seguinte: num contexto de um termo de ajustamento de conduta em que você fica obrigado a cumprir, uma coisa que você não sabe se vai dar certo é complicado. Né? O que nós estamos falando, tanto é que as empresas estão aplicando. Se você for em qualquer empresa, qualquer indústria, você vai ver que tem pausa, tem várias pausas, que tem ginástica, que tem rodízio. Né? Às vezes a ginástica, como o doutor Rodrigo falou, ela não é obrigatória. Até para não ser uma coisa que, eu acho que concordo com o senhor, eu acho que tinha que ser obrigatória. Né? Porque faz parte da atividade exatamente para que a pessoa, inclusive, pare. Né? A empresa não deveria deixar, concordo nesse sentido.
Mas todas as empresas estão praticando, não estão aguardando o melhor método, a melhor situação, a melhor isso, não. É por isso que eu disse, às vezes tem que contextualizar a questão para entender o porquê. As empresas estão sim praticando, implantando várias atividades, não só a pausa, como a tentativa a busca do ritmo, como a questão da temperatura. Nós temos as temperaturas de sala são monitoradas pela Inspeção Federal e elas giram em torno de 12 graus. Né? Só que, por exemplo, na região de Chapecó, né, nessa fase do ano, nós vamos ter lá 3, 4 graus no externo. Se você tirar a pessoa da sala e mandar ela para fora para um repouso térmico, ela vai estar mais frio lá fora do que onde ela estava trabalhando. A gente precisa entender isso. Agora, está se buscando, está se trabalhando isso. Né? Ninguém está negando a praticar, a implantar qualquer coisa nesse sentido. E em relação à pergunta que você fez, né, o sintoma maior que você vai encontrar, né, é junto aos trabalhadores, e nós estamos direto conversando com esses trabalhadores, e nós percebemos o seguinte: se você aumentar o número de pausas, com certeza você vai ter uma tendência de ter um número menor de trabalhadores lesionados. Porque e também a questão do ritmo. Porque você imagina, na minha visão, não precisa nem de estatísticas, nem questões técnicas. Você desossa aí em torno de 4 a 6 coxas por minuto, você baixa isso aí para 3 coxas ou 2 coxas e meia. Você já está dando um repouso maior à musculação dos trabalhadores. Né? E se você coloca a pausa, quando o colega Ricardo coloca que todas as empresas usam pausas, para você ter uma ideia, vou falar, quando eu falo, me refiro a Seara e a Agrovan, porque é lá da nossa região. A Seara, ela tinha 3 pausas. Uma de 5 para ginástica e uma de 8 para ir ao banheiro, antes da refeição. E uma só de 8 para ir ao banheiro depois da refeição. Agora, a partir da segunda-feira passada, começaram a implantar 3 pausas de 8 minutos. Certo? Então, para você ver que o número de pausas que o Ricardo se refere, ele é muito, muito baixo para o objetivo que nós queremos. É claro que se você aumentar o número de pausas, se você dar um intervalo maior de repouso à tua musculação, você vai ter uma vida sadia melhor. Entendeu? Então, você não pode, nesse ritmo que está colocado, se você insiste mais vezes, dar pausas, né, você, claro, que vai dar uma vida, uma qualidade melhor. E quando se fala de fazer ginástica ou não, né, nós já estamos discutindo o seguinte: nós não discutimos mais ginástica. Sabe por quê? Nós tivemos uma discussão com o pessoal especializado, Ricardo, que diz o seguinte: como você está no frigorífico, você faz alguns movimentos. E muitas vezes a ginástica, ela vem contra aquele movimento que você está fazendo para repousar. Então, cada pessoa, cada função, vamos dizer, quem desossa a coxa faz um movimento, quem desossa o peito faz outro movimento, quem pendura o frango é um outro movimento. Então, a musculação para repousar são diferentes. Então, muitas vezes, a ginástica que você dá, ela pode até prejudicar, porque são pessoas que você está dando para um universo de 400 pessoas. Então, ela deveria ser individual, por função. Né? Então, o que é que nós defendemos hoje? Nós defendemos assim, o repouso. Você para 8 minutos a cada 52 minutos trabalhado, e você deixa o trabalhador fazer o que ele quer. Né? Bem, o que ele quer, vocês entenderam, né? Se ele quer ir no banheiro, vai. Se ele quer ficar parado, ele fica. Sentado não dá, porque não tem banco suficiente para todo mundo, mas que venha a repousar. Entendeu? Então, esse é o que nós estamos defendendo. Nós não somos contra a ginástica. Agora, uma ginástica que esteja por função, para que você restabeleça de verdade o que você quer com a ginástica, que é a prevenção das doenças. O Mauro, eu acho que tinha... A minha indagação é o seguinte: o que eu estou percebendo aqui é que, a rigor, assim, a gente ainda não tem uma clareza quais seriam, na verdade, as possíveis soluções para enfrentamento desses problemas que a gente vivencia aqui no âmbito nosso judiciário e vocês na vida profissional lá, trabalhadores e empresários. Porque o empresário, ele não tem ainda a noção clara, cientificamente, de que determinadas atividades, pausa assim, pausa assado, mudança de ritmo, isso de fato impacta numa melhoria.
o trabalhador enfrenta uma dificuldade, o Dr. Gerson inclusive colocou, que de repente ele tem certos interesses na sua administração de jornada, que às vezes é mais interesse pessoalmente, mas do ponto de vista de saúde pode não lhe ser favorável, mas ainda assim ele batalha por isso. Aí fica a Justiça e o Ministério Público no meio desse conflito de situações aí, e a indagação é como é que nós vamos avançar, né? O trabalhador vem e busca, depois que o problema já aconteceu, né, busca uma reparação pecuniária. Aí a magistratura, os juízes, primeira e segunda instância, fica com aquele dilema: qual é o valor que pode reparar esse dano? Dependendo do porte de uma empresa, isso é como foi falado no início da discussão aqui, isso às vezes é troco. Quer dizer, então o Ministério Público faz uma intervenção obrigando a empresa a conceder intervalos. Se não conceder um intervalo, ela vai pagar uma multa. Mas qual é o valor qual é a expressão disso, de fato, no resultado concreto? Aí o empresário coloca que nós já estamos talvez até motivado por essas questões, o peso, talvez econômico, que possa estar sobrevindo, nós vamos ter que começar a automatizar determinadas atividades. Aí nós vamos esbarrar no problema que é a questão do mercado de emprego, né? Então não vamos poder automatizar, mas se não automatiza e o peso econômico e a consciência, vamos dizer assim, pelos danos que está causando, não é uma solução, então nós na verdade acabamos girando, né, e temos visto muito dessas situações. Aí alguém entra com uma ação, aí a primeira instância decide de um jeito, vem para a segunda instância, não, mas está muito elevado esse valor, vamos reduzir o valor da indenização. O Ministério Público pede uma liminar, daqui a pouco o tribunal caça. Entram dissídios coletivos, né? Há pouco tempo aí você relatou a questão lá do sul do estado, lá, a questão de uma greve lá para redução da jornada. Aí eu recordo do episódio lá, a redução da jornada era tirar uma parte da jornada no sábado, na verdade aumentava durante a semana, no final aumentava a carga de trabalho durante a semana, não se reduzia nada no final. Enfim, aí a greve acabou encerrando lá, ficando para a futura negociação. Então, o que eu vejo é que medidas de força às vezes não vão resolver, porque vai ter sempre o desinteresse, às vezes, do próprio trabalhador numa situação dessa. Então, o que na verdade espera o trabalhador da justiça? Quer dizer, é uma medida de força através do Ministério Público, através das próprias ações, uma medida de força que realmente reduza a jornada, que modifique, e o empresário. Mas isso está provado que resolve? Então, a justiça, devemos aceitar uma ordem judicial nesse sentido, aceitar no modo... né, lógico, a decisão judicial a gente vai cumprir, né, mas vamos nos obrigar a cumprir essa redução de jornada para que de fato demonstremos que ela impacta favoravelmente ou não, ou eu vou acabar fazendo a conta que deixa assim mesmo porque ainda é mais barato para mim. Então ficamos nós no meio do caminho enquanto justiça, sem saber exatamente qual é a solução, ou qual é a expectativa de que cada um põe. O empregado quer a redução e o empresário vai responder: não vou fazer a redução porque ela não está demonstrada. Então, qual é a resposta que a justiça poderia dar a essa demanda sua ou a do empregador que entende que não é tecnicamente demonstrado que o que a justiça impuser em termos de jornada ou de penalização vai vir solução? Certo. Primeiramente, eu gostaria que nem chegasse na justiça, certo? Que fosse resolvido entre nós e a classe empresarial. Porque nós, em momento algum, nós buscamos a questão financeira, porque, como eu disse, para nós do movimento sindical, principalmente o pessoal ligado ao nosso campo de discussão, nós sabemos que nenhum valor numérico vai restabelecer a vida da Valdirene. Porque hoje ela está tomando morfina 2 vezes por dia, tá? E não consegue mais fazer mais nada. Teve até a tentativa de colocar um eletrodo na cabeça para jogar ondas elétricas para o braço para tentar. Então, nós nem queríamos que chegasse a isso. Tá? Então, para nós só tem uma saída, aquilo que eu já falei e o doutor Guilherme completou, que é reduzir de fato a jornada de trabalho, porque isso já está aprovado, aumentar as pausas e o ritmo. Porque não adianta você reduzir a jornada de trabalho e hoje, na média dos frangos, abate 9.000 frangos por hora. Certo? Você diminui a jornada de trabalho e eles passam a bater 12.000 frangos por hora. Não vai resolver nada. Certo? Então, para nós está colocado isso. Mas a classe empresarial ela é muito resistente, porque elas trabalham em cima de números, né, econômicos. E elas não vão abrir muito isso. E quando o Ricardo, e aí pega em cima da sua pergunta também, o Ricardo coloca de que isso é uma coisa nova, não é verdade. Isso tem desde que a agroindústria se instalou no país e no mundo.
Aí tem um histórico aí que a gente, em outro momento a gente vai falar por que eles vieram para o Brasil, mão de obra barata, o integrado barato, né? Então tem uma jogada toda aí que eles fazem esse contexto. E para nós é o seguinte, apareceu 10 anos agora, por quê? Porque nós tivemos como provar que as doenças realmente são decorrentes do trabalho. E aí é aquilo que você diz, começa a penalizar o empresário com a questão financeira. E aí eles partem para fazer alguma coisa. E eu digo o seguinte, eu não queria discutir com o Ricardo e com o Sindicarne a reabilitação do trabalhador. Isso para mim é o segundo momento. Eu quero discutir com eles a prevenção. Porque não adianta eu ir lá reabilitar 10 se tem 1000 ficando doente. Então nós nunca vamos dar conta disso. Então o investimento que eles fazem, que eles agora querem discutir, como ele mesmo falou que quer discutir com a Previdência e instituir reabilitações, venha conosco discutir a prevenção, que eles vão gastar muito menos. Entendeu? As ações civis vão parar de pipocar. O judiciário vai parar de estar decidindo para um lado ou para o outro. Certo? Então, aquilo que eu sempre digo, para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião agora em janeiro, lá no Ministério Público, fomos chamados, estava até de férias, tá? Fomos chamados para uma negociação pela Seara. Eu disse, pô, pintou a luz no fundo do túnel. Chegamos lá, os caras disseram assim, nós queremos manter tudo. Que negociação é essa? A multa que era, se eu não me engano, de 150 milhões, ela já estava em 2 milhões. Certo? O dinheiro não viria para o sindicato. Tá? O que nós queríamos, nós dissemos assim, ó, nós não queremos nem multa, porque isso ia para o FAT. Nós queremos que se aplique o diagnóstico correto do trabalhador, que nós vamos discutir quantas pausas nós vamos dar, se a estatística é positiva ou não, mas nós temos certeza, o aumento das pausas vai diminuir o número de trabalhadores selecionados. A diminuição da jornada de trabalho, a greve que nós fizemos que você fala, sabe o que é que nós estávamos querendo naquela greve? Reduzir a jornada de trabalho no sábado. Sabe por quê? Como eu falei, 65% das trabalhadoras são mulheres, e elas ficam até as 22 horas no sábado, dentro da empresa. E aí, como o doutor colocou, não é diferente no Sul, de ônibus, quase 1h30. Então, ele chega meia-noite, você imagina essa trabalhadora, no dia seguinte, vai ter ânimo para alguma coisa? Vai ter que trabalhar, limpar a casa. Entendeu? Então, mas o trabalhador já está esperto, nós fizemos greve por 15 minutos. Agora, em outubro, nós vamos fazer para reduzir para 40 horas semanais. Sabe por quê? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, as agroindústrias reduziram de 44 para 40 horas semanais. Por que não se adotamos isso a nível nacional? Lá é diferente daqui? Não, né? É o mesmo processo. Certo? Então, seria isso. Eu acho que, Célio, a gente precisa trabalhar com a verdade. Primeiro, as empresas no Mato Grosso do Sul não reduziram jornada. Isso é uma grande mentira. Não reduziram jornada, não existe nenhuma empresa lá que reduziu de 44 para 40 horas. Eu acho que a gente precisa trabalhar, eu acho que a tua preocupação é fundamental. Quer dizer, o que nós vamos fazer? Eu acho que o doutor Gerson até já mencionou aqui há pouco na mesa, e que nós temos que fazer, na verdade, buscar uma racionalização da jornada do trabalho. Né? Vai implicar, sem dúvida, em pausas, em diminuição de ritmo. As empresas estão conscientes disso, estão trabalhando disso. A única coisa que está se evoluindo, está se trabalhando e evoluindo nessa questão. Nós temos algumas responsabilidades que fogem um pouco a esse contexto aqui de relação empregado e trabalhador. Né? As empresas têm um papel hoje social, estão inseridas em um contexto mundial, e que qualquer vamos dizer assim, desculpa o termo duro, qualquer bobeada, ela pode cair fora de um contexto mundial, e aí temos um problema muito mais sério, porque à medida que a gente perder o mercado lá fora, nós não vamos ter por que produzir os volumes que nós temos aqui. Então, é complicado, nós temos que ter a consciência e temos que saber dar o passo conforme a nossa responsabilidade também. Estamos evoluindo, está se aplicando todas essas metodologias, inclusive, doutor, o OCRA está sendo, as empresas fizeram N seminários, convocando o pessoal do OCRA, tanto no Rio Grande do Sul, como aqui, como no Paraná. Vários profissionais das empresas participaram dos seminários, foram treinados para isso, estão implantando nas empresas, estão discutindo, e nós estamos evoluindo. Não é meramente dizer, não se faz porque não tem a comprovação técnica. Nós estamos buscando a comprovação técnica no dia a dia da empresa. Nós estamos implantando e fazendo. A notícia vem pelo próprio Célio aqui. Né? Eu não sabia disso, a Seara
mudou, então, está fazendo 3 pausas de 8, talvez daqui a pouco ela vai ter que ver se isso não é suficiente, ela vai ter que aumentar, vai ter que fazer de uma forma diferente, vai fazer. Ela está aplicando e está vendo como fazer. O que nós precisamos é ir medindo isso e ver de que forma, até que ponto você consegue fazer uma pausa. E outra, eu volto a insistir, não é questão de custo, né? O seu cálculo de 1 hora, num primeiro momento, tá correto, né? Mas o custo da empresa não é essa hora do trabalhador. O custo é muito mais do que isso. Envolve muito mais coisas aí, doutor. Né? E eu não vou entrar nessa seara porque acho que aí nós teríamos que estar discutindo uma questão contábil e mais fluxo de produção e tudo mais. Mas quero dizer que não é uma questão de custo, como eu falei antes, porque investimentos estão sendo feitos e de alto valor. Não, estamos aprendendo, inclusive, com outras empresas aí. E com outros lugares do mundo também. Eu acho que a solução passa por isso que o Dr. Gerson sugeriu aqui, quer dizer, ir buscarmos essa racionalização. Estamos fazendo isso. Né? Nós não estamos buscando INSS, com centro de reabilitação, como eu deixei bem claro, meramente para reabilitar. É o contrário, nós queremos usar todos os profissionais que vão estar envolvidos para efetivamente fazer um trabalho de prevenção. Nós temos notícias, por exemplo, de um trabalho sendo feito no Canadá, interessantíssimo, e estamos até estruturando uma missão aí para ir lá ver efetivamente o que está sendo feito, né, a nível de prevenção. Nós não queremos, de modo algum, né, e isso quero deixar bem claro, a empresa não quer trabalhar com essa situação que existe hoje. Ela vai trabalhar e está movimentando o que for possível para melhorar e dar as melhores condições para o trabalhador. Estejam certos disso, que nem tudo se ocorre em passe de mágica. Eu gostaria só de mencionar alguma coisa sobre esse projeto de reabilitação, porque ele, na verdade, passou pela minha mão, porque a nossa atribuição ela é definida a partir da sede das empresas, exceto quando a situação é pontual de algum estabelecimento, que é o caso do estabelecimento Capinzal e de Videira. Esse TAC que ele mencionou foi feito pelo Dr. Egon aqui em Florianópolis, e ele tinha uma abrangência, a abrangência não era delimitada, então pressupõe-se que a abrangência era nacional. Desse modo, o TAC hoje ele está sob acompanhamento novamente aqui da sede, mas quando a sede da Perdigão era em Videira, ele passou por mim. E o que acontece? O TAC ele pressupõe algumas obrigações por parte da empresa, e a indenização por danos morais coletivos era o financiamento desse centro de reabilitação, no valor de R$1.600.000, uma coisa assim. E a ideia, o projeto de reabilitação, ele tinha um tripé, ou seja, tratamento de quem estava doente, reabilitação e vigilância epidemiológica. E ele durou mais ou menos um ano ou 2 anos, não me recordo, porque, repito, não está mais comigo. E a estatística que eu me lembro não era que 60% não estavam doentes quando o projeto começou, mas 60% tinham sido reabilitados. Estou correto? 40% foram reabilitados, 30 e poucos por cento. Arredondando 40%, mas 30 e poucos por cento foram reabilitados. Estão em outras atividades profissionais. Pois é, mas aí não fecha, porque se 60% não estavam doentes, 40% foram reabilitados e 29% ficaram afastados, aí não... Porque daí dá 129%. Não, mas é que, veja, alguns ficaram afastados e foram reabilitados. Sim. Parte da estatística do reabilitado. Bom, de qualquer forma, não. É a soma, né? Eu reconheço. Então, não posso disputar esses números porque não tenho os dados comigo, mas eu reconheço que uma grande parte foi considerada reabilitada pelo INSS, ou seja, o INSS reconheceu que aquele pessoal tinha recuperado a capacidade para o trabalho. Só que o que aconteceu? A parte de vigilância epidemiológica tornou-se falha, porque a empresa não permitiu o acesso da equipe do projeto às suas instalações para realizar o seu trabalho. Eu acredito que seja por medo de que aquilo fosse usado como prova em uma eventual ação civil pública ou até em ações individuais. Então, a parte que mais pecou nesse projeto foi a parte de vigilância. Então, o que aconteceu? Essas pessoas foram tratadas por uma equipe multidisciplinar,
foram reabilitadas e voltaram para o mesmo ambiente, o ambiente que estava da mesma forma em que aquele no qual elas se tornaram doentes. E é por isso que existe a necessidade de... Você me falou bem, são medidas de força. Porque no momento em que eu propus redução de ritmo, redução de jornada e inserção de pausas, não veio uma contraproposta nesse sentido das empresas. Houve uma contraproposta formal. Nós vamos estudar isso. Então eu fiz a proposta de termo de ajuste de conduta. Apliquem aqui pausa, redução de jornada e redução de ritmo. O que veio de volta para mim? Nós vamos estudar, nos comprometemos a estudar. Se não estudar, multa. Bom, mas isso não é um termo de ajustamento de conduta. Por isso, foi necessário, na minha opinião, o ajuizamento da ação para a adoção de medida de força. Então, o que o Ministério Público espera é a procedência da ação para que as empresas sejam, a não ser que façam uma proposta, que nós conseguimos fazer um acordo judicial, em que aí sim haja propostas concretas desse tipo, que esse discurso é diferente do discurso que eu ouvi, que haja uma proposta concreta desse tipo, espera-se medidas de força. Se o judiciário vai aplicar ou não, vai decidir lá conforme o que entender, né? Mas e uma outra coisa que eu acho interessante, e os processos são públicos, isso pode ser verificado por qualquer um, porque não há segredo de justiça em nenhum deles. A defesa das empresas é predominantemente uma defesa de direito. Então, não se produziu uma defesa contestando especificamente aqueles casos de acidente de trabalho diagnosticados via NETEP. Então, no momento em que se poderia produzir uma prova disso, não se produziu. No caso de Capinzal, eram 515 casos. Eu coloquei na petição inicial 505 porque eu contei do dado do INSS. A empresa me ajudou, corrigiu, disse, não, olha, são 515. E ela apresentou 7 casos de possíveis fraudes. Desses 7, 6 pessoas não foram reconhecidas como acidentadas. Então, não estão dentro daqueles 515. E um também não estava dentro daquela estatística do 515 porque a doença dele era do grupo S. E eu fui olhar exatamente o que era. Era uma fratura de tíbia. Então, a empresa questionou se havia nexo de causalidade da fratura dele com o trabalho ou não. Isso é um acidente típico, não estava em discussão no processo. Então, quando houve oportunidade de se contestar isso, não se contestou. Por isso que eu digo que o NETEP é um consenso científico, é uma ferramenta valiosa especificamente para aquele trabalho que está sendo desenvolvido, porque não foi discutido do ponto de vista médico. Talvez tenha lá seus defeitos do ponto de vista estatístico, epidemiológico, mas naquele caso ele se mostrou uma ferramenta extremamente precisa. Pelo menos nos casos que nós estamos examinando até aqui. E isso eu posso dizer pelos meus processos e também pelos processos que estão em Chapecó, dos quais eu tenho conhecimento pela proximidade, né, das regiões. E agora falando da minha parte aqui, a respeito da tua provocação, eu vejo até de uma forma simples, o debate aqui ele veio para trazer pontos de vista e muitas vezes a gente elege aquele caminho que a gente acha o mais coerente. Aqui ninguém está se pondo como dono da verdade, mas o debate faz surgir elementos para que a gente tome convicções e a partir daí passe a agir, né? Então, claro, debate sempre vai ter polêmica e divergências. Parece que tudo... Entrei confuso, saí pior. Não, entrei confuso, mas pessoas que lidam com isso no dia a dia me deram possíveis soluções e eu vou me aplicar agora para ver quais delas eu acho que é a mais adequada para a solução do caso concreto. Certo? Filosoficamente, como é que o direito do trabalho se porta? Filosoficamente, o direito do trabalho se porta no sentido de prevenir a doença. Tudo no direito do trabalho é voltado nesse sentido. Não se quer com o direito do trabalho indenizar uma doença, indenizar a saúde do trabalhador. Se quer, ao contrário, a prevenção, a manutenção da sua saúde. Esse é o norte, né, que o direito do trabalho nos dá. Agora tem os casos. Se
nós do judiciário somos provocados por uma ação civil pública ou uma ação de natureza coletiva que veicula pretensões preventivas e havendo prova de que, em sendo instaladas, elas poderão dar uma melhoria e prevenir, então um juiz, pelo norte filosófico do direito do trabalho, ele irá deferir. Se ele não está convencido, ele vai dilargar a instrução processual para, colhendo dados mais específicos, então, definir. Agora, se a pretensão veiculada é uma pretensão do mal já gerado, não é, aqui já não estamos mais no âmbito da prevenção, estamos no âmbito da pessoa já doente, incapacitada. Ele vai aplicar o direito existente, que é a reparação civil ou outros mecanismos, digamos assim, que demovam a empresa de continuar naquela situação de risco, ou que incentive a empresa a tomar medidas concretas para melhorar. Basicamente é isso aí. É isso aí que vai acontecer perante o judiciário, porque essas são as ferramentas do judiciário. Por isso que eu entendo que hoje esse debate tem que ser alargado, a sociedade civil tem que vir outros atores, tá, para esse debate, porque ele é um problema, antes de jurídico, ele é um problema social e um problema econômico, certo? E nós não podemos fazer escapismos, nós temos que abraçar esse problema e se solidarizar, né? Então eu trouxe o exemplo da Associação dos Vitimados, a questão dos fóruns de debate, né, coletivos que no caso integram lá o Sereste, o INSS, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho propriamente, para que todo mundo tenha ali condições de dar a sua opinião, de colher o que cada segmento tem de melhor, para então tomar as medidas concretas. Nós, judiciários, temos essa limitação. Se nós provocados, nós podemos dar resposta tanto no nível preventivo quanto no nível reparatório. Pessoal, são 17h08 e o assunto é apaixonante, os debates mais ainda, mas nós temos que respeitar também a disponibilidade de tempo dos debatedores e a nossa própria. Todos nós temos o nosso compromisso. O Caio e o Vanderlei tinham previamente se manifestado no sentido de também participarem do debate. Eu passo a palavra ao Caio primeiramente, depois ao Vanderlei, e encerramos as nossas conversas. Muito obrigado. Sem rasgação de seda, eu queria saudar a escola, a iniciativa da escola, por esse debate brilhante, ao meu ver, no sentido de ajudar, né, a trazer soluções para problemas gravíssimos que nós enfrentamos assim, e acho que os próximos serão também, né, cada um no âmbito da categoria que enfocarem, serão excelentes para isso. Acho que isso, né, debates como esse aqui vale mais do que muita aula de professores, doutores e tal, que venham aqui específico para fazer uma aula expositiva. Acho que esse método dialético aqui colocado, com todas as posições em confronto, é seguramente mais didático, pedagógico, enfim, e bom para todos. Bem, eu queria comentar só algumas coisinhas aqui que foram comentadas. Em primeiro lugar, um dos outros programas, talvez a gente venha assistir, que nós fizemos, nós abordamos essa questão dos acordos para redução de intervalos e aquela coisa de tirar o do sábado e distribuir durante a semana, e pegamos assim, um caso exemplar dos metalúrgicos, né, fizemos junto aos trabalhadores da Tupi, em Joinville, né, que é uma empresa de ponta, né, de tecnologia que concorre no mercado internacional. Bueno, fomos para a porta da fábrica entrevistar uma troca de turno, os trabalhadores entrando e saindo e conversando com eles sobre aquilo, que nos pareceu uma coisa meio absurda, assim como ao Dr. Gerson, né? Pô, mas os caras querem fazer isso, né? O que a gente vai fazer? Aí nós verificamos o seguinte: esse pessoal, eles fazem isso, a gente pensa, bom, o cara vai ganhar meia hora, vai chegar mais cedo em casa no dia, e vai sobrar o fim de semana inteiro para ele poder descansar e tal. E aí verificamos uma coisa absurda. Mais de 80% dos trabalhadores que nós entrevistamos um monte de gente na entrada e a saída, eles não usavam esse tempo excedente para lazer, eles usavam para fazer horas extras.
Então, o que nós estamos? Nós estamos assim, praticamente revogando aquela conquista histórica dos trabalhadores da jornada de 8 horas, que tem mais de um século, né, e resultou de lutas sangrentas, né, pela história né, da humanidade. Então, na prática, o que acontece, os salários do operariado brasileiro são muito baixos, né, inclusive em relação aos padrões internacionais, e as pessoas se sentem compelidas para manter um mínimo nível de vida, né, e atender as necessidades de suas famílias, a trabalhar mais. Né? Então, na prática, isto acontece né, não por uma opção das pessoas de quererem fazer ou não fazer, mas por uma necessidade absoluta, né, dada a necessidade efetiva, né, de conseguir ganhar um pouco mais e conseguir seu sustento. Acho que isso é uma coisa assim que eu fiquei chocado, vou dizer que fiquei chocado quando fizemos a reportagem, né, porque eu não tinha essa noção. Assim, para mim foi efetivamente um choque, assim, aquilo. Digo, mas esses caras só trabalham. E assim, os caras faziam horas extras no sábado e no domingo, os metalúrgicos, sábado e domingo. Folgavam, às vezes, um domingo por mês. Era o que sobrava para eles. Já é um excesso, evidentemente, de horas extras, me parece aqui mesmo legais. Mas era o que a maioria fazia e estavam satisfeitos de fazer aquilo porque conseguiam colocar mais dinheiro no orçamento familiar. É uma situação gravíssima. Né? Como é que se resolve isso? Bom, com melhores salários, evidentemente, com uma reformulação, talvez, do próprio sistema. Outra coisa que que eu me sinto assim obrigado a fazer. Nós passamos uns 40 minutos, mais ou menos, dentro da Agrovêneto, fazendo essa reportagem, colhendo imagens ali e tal, dentro da linha de montagem. E o frio, vocês não têm ideia do que é o frio. Nós saímos quase congelados, 40 minutos ali dentro, nós saímos quase congelados. E a Agrovêneto é uma empresa que, ouvido pelos próprios trabalhadores, das boas de trabalhar. Não como a Cargill, né, que teve todos esses casos aqui. Era uma que o pessoal considera ainda razoável, que mantém temperaturas adequadas. Agora, e nós com todas as roupas que os trabalhadores usam, né, fornecidas pela empresa, só se pode entrar lá dentro com toda aquela vestimenta. E, gurizada, é muito frio. É terrível. 40 minutinhos nós quase congelamos. Imaginem passar 8 horas, né, ou uma jornada estendida mais do que isso. Realmente é uma situação, é uma condição muito difícil. Por fim, aqui eu só queria colocar uma questãozinha. Né? O representante das empresas coloca que nós não temos dados científicos suficientes a provar que uma diminuição de jornada ou aumento de intervalos efetivamente vai trazer benefícios. Evidente, eu acho que uma prova contundente científica teria que passar por um experimento, evidentemente, né? E um experimento, num caso desse, nós estamos tratando de trabalhadores em massa, né, em grandes empresas. Né, evidentemente, nós não poderíamos pegar 5 pessoas e fazer uma experiência. Né. Também não adianta fazer experiência por um mês, porque as pessoas não adoecem em um mês, elas adoecem em 6 meses, em 1 ano de exposição, alguma coisa assim. Teríamos que, no mínimo, expor 2 grupos. Um às condições normais e outro às condições que se imagina que sejam as ideais, e ao final de 1 ano, pelo menos, né, fazer uma aferição e ver quais tiveram problemas de saúde e quais não tiveram. Né. Agora, para fazer isso, evidentemente, precisaríamos de uma empresa que se dispusesse a reduzir as jornadas, consequentemente, teria que contratar mais trabalhadores, aumentar seu custo e diminuir o seu lucro, evidentemente. Né. Agora, os empresários estão dispostos a fazer isso? Porque se não tiver isso, não tem como fazer, bancar uma experiência dessas. Porque se não for feita uma experiência dessas, nós nunca vamos ter prova científica. Né? E esse argumento vai ficar sendo usado repetidamente, sem que se faça qualquer coisa para que se venha a ter essa prova. Né? Então, pergunto até aos membros do Estado, né? A nossa mesa está interessantíssima aqui, 2 membros do Estado e 2 da sociedade, né? Trabalhadores. Né? Se não seria o caso do Estado agir nesse sentido, e talvez numa discussão com o Ministério Público, algum TAC, alguma coisa assim, se tentar impor digamos, o setor o fornecimento das condições para que se faça uma experiência desse tipo, né? Ou a arcar com os custos eventuais de uma experiência desse tipo. Né? Então, era isso. Pedir para emendar minha pergunta já junto, Não, né? Uma questão até de racionalizar, de amor à brevidade. Né? Bom, eu, aproveitando uma informação trazida pelo Célio, e, na verdade, eu
já tinha conhecimento e, de certa forma, também vivenciei muito essa questão da pressão psicológica que se estabelece no contexto de um pequeno município, num momento agudo, como já foi vivenciado várias vezes lá em Forquilim e em outros municípios, que cediam grandes indústrias, né? Por quê? Basicamente, a sociedade se mobiliza através das suas forças políticas, prefeitura, Câmara de Vereadores, CDL, onde existe, ou representante da indústria, para pressionar e quase criminalizar o movimento sindical. O Célio, eu acho que muitas das vezes já pensou até em mudar de endereço, para manter a integridade física dele. Não que agentes da indústria que fossem investir contra ele, pessoas da própria comunidade, vereadores, representantes das entidades classistas, empresariais, que têm um receio muito grande de que realmente aquela ameaça velada, ou às vezes até não tão velada, né, de uma unidade ser fechada e aí transfere os cortes para uma outra unidade, porque as grandes empresas têm essa possibilidade mesmo, né, seria basicamente decretar a ruína da economia daquele município. Imagine o município de Forquilim, um município com menos de 25 mil habitantes. Hoje, eu não sei quanto é que representa a Seara no movimento econômico da empresa. 30%, pois é. No tempo que eu fui prefeito, era mais ou menos isso também, certo? Lá tem também o setor carbonífero. Nós também fizemos um programa, né? Se a gente for analisar as condições de trabalho do mineiro, é uma coisa absurda, né? Eu acho que eu preferia engraxar sapato na Praça 15 do que trabalhar com um mineiro. Imagina se em Chapecó faria falta uma Sadia, e que falta faria, em Concórdia, e assim por diante, imagine nos pequenos municípios do Brasil. Então eu acho que essa mobilização que está havendo, e eu acho que esse debate também se presta para isso, é no sentido de que as empresas se sensibilizem, afinal de contas, ninguém aqui está querendo taxar, rotular as empresas de insensíveis e assim por diante, graciosamente. Não, eu acho que esse é um processo que se estabeleceu, é um processo que está em discussão, mas é um processo também que envolve que cada parte ceda um pouco para que no final se consiga um denominador comum. Porque se para um município pequeno seria catastrófico que uma empresa fechasse, certamente desmobilizar toda uma força produtiva, uma mão de obra treinada, capacitada durante décadas, que seguramente respeitada e mais do que comprovado que é uma mão de obra de primeira qualidade, desmobilizar essa mão de obra e mobilizar uma outra região que muitas vezes já não tem a oferta de mão de obra suficiente, que vai ter que buscar gente daqui a pouco a 4 horas de distância da empresa, também seria, né, extremamente prejudicial para a empresa. Então eu acho que fiquei satisfeito com o desdobramento aqui do debate, né? Acho que nós temos, assim como nesse momento nós abordamos essa atividade, nós temos outras inúmeras atividades que estão aí também, com suas precariedades aí para serem debatidas, e essa construção, né, do entendimento do que precisa ser feito, do que precisa ser comprovado, do que pode ser feito a nível de decisões dos tribunais, da justiça, e também a nível da própria legislação, para que a gente possa dar um pouco mais de qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou aproveitar agora as perguntas, os questionamentos feitos pelo Vanderlei e pelo Caio, e vou passar a palavra aos debatedores, para que já emendem as suas considerações finais e que nós possamos pôr término ao nosso evento. Obviamente, doutor Ricardo, que os questionamentos foram uma provocação à classe empresarial. Eu lhe passo a palavra. Eu volto a insistir e deixar claro para o Caio que ninguém está esperando a prova científica para se implantar alguma coisa. Está se fazendo esse trabalho e buscando, não precisa se criar um grupo ou uma empresa, todas as empresas estão fazendo, estão implantando, cada uma, como eu falei, existe um grupo de trabalho que se reúne no próprio Sindicato da Carne, em médicos, engenheiros, fisioterapeutas, e tem discutido, trabalhado essa questão
aproveitando a experiência de uma e de outra empresa para que possa melhorar a sua condição também. Quando a gente se refere que o método ele dá uma visão parcial, o NETEP ele traz uma estatística que não ela é furada, ela não dá, ela pode dar indícios, como disse o Dr. Guilherme, que há uma situação, precisamos ir lá ver, até pode, muitos outros fatores podem dizer isso, as próprias ações, como disse o Dr. Rodrigo, né, o número de ações aí hoje no judiciário, né? Sem dúvida, nós também não negamos, né? Eu quero deixar bem claro, para que você até fique tranquilo, de que as empresas estão trabalhando, estão dispondo, elas não estão paradas e achando que um dia vai aparecer um método, alguma coisa assim. Não, elas estão trabalhando, estão investindo e estão buscando as melhores soluções possíveis, né? Nem tudo, como eu disse, está à disposição hoje aí. Não existe uma relação, né, como o exemplo que eu dei, né, a comparação com, por exemplo, com o banco, né? O banco, quando viu que o problema de digitação era forte, o que ele fez? Ele partiu para uma solução que já estava no mercado, que era o sistema eletrônico, cartão eletrônico, tudo mais, e elimina a digitação, né? E nós estamos buscando isso, estamos trabalhando junto aos próprios produtores, fabricantes de equipamentos e tudo para desenvolver equipamentos, para melhorar, para fazer isso, né? E melhorar também a questão de ritmo, de ritmo e pausa e tudo mais, está sendo trabalhado dentro das empresas, né? Para finalizar, queria dizer que não sei qual é a situação de cada empresa. Hoje eu não estou dentro de uma empresa, como o senhor falou, a questão da coisa, e nem dentro de uma comunidade. De fato, uma empresa com esse volume de empregos diretos e indiretos e tudo mais, tem uma certa preponderância, talvez a comunidade em algum momento se manifeste. Mas eu sei que isso não é política da empresa, e posso dizer que as empresas, as agroindústrias no Brasil, elas não trabalham e nem têm interesse nesse sentido. Onde elas estão, querem permanecer, querem melhorar e querem contribuir sempre para a sociedade, não só aonde eles estão, mas em toda a região. E isso é a prova dos 60 anos aí, que os polos mais desenvolvidos, tirando aqui a região norte, que é uma região metalúrgica, os grandes polos de desenvolvimento do país, do estado, desculpa, aqui estão onde estão as agroindústrias, né? Mas está se trabalhando e está buscando também, como eu já falei, essa solução. Para finalizar, quero agradecer a oportunidade, dizer que é muito bom, é interessante. Eu ouvi tanto atentamente o Célio, as colocações dele, eu acho que são muito importantes para nós, como representante dos trabalhadores. O doutor Guilherme, como o Ministério Público, sem dúvida, tem uma noção, tem uma realidade que ele tem presenciado, tem discutido, tem colocado, a gente tem acompanhado, tem procurado, sempre que possível, estar discutindo, conversando com ele, mas nós precisamos entender que, às vezes, não é simplesmente assinar um documento e, né, um termo de ajustamento, que as coisas vão mudar lá, né? Essas coisas precisam ser mudadas. Tem certas coisas, como vocês mesmos constataram, o próprio trabalhador, às vezes, não assume, não quer. E nós temos que partir, às vezes, para mudanças de culturas e tudo mais. Então, um trabalho que ele parece simples, mas não é tão simples. Está sendo feito, está sendo buscado, né? A única coisa que a gente vê, a objeção das empresas nessa questão, doutor Guilherme, de formulação de táxi, é aquele compromisso de repente, você está sendo executado por um documento, o TAC é um título executivo. Eu estou assinando uma promissória. Eu não sei se essa promissória, se eu vou ter dinheiro para pagar essa promissória, né? Então não é por aí. Um TAC que nos permita fazer um estudo em conjunto e tudo mais, é aceitável. Agora, eu vou fazer isso, eu estou assinando uma promissória, não é, doutor? O senhor, como juiz, né, sabe muito bem que eu sei, as empresas rejeitam exatamente nesse sentido. Não é o fato de não querer fazer. Fazer, estão fazendo, e muito. Agora, você assinar uma promissória em branco, não sabe qual é o resultado que vai ter no final, é complicado, né? E lá com uma multa grande. Geralmente as multas impostas nos termos são grandes, né, doutor? Então, as multas e outras coisas mais, né? Então, quer dizer, mas eu assim mesmo, eu acho muito oportuno, né, esses momentos, aprendi muito, quero levar muita coisa daqui. Eu acho que essa questão que foi falada até pelo Dr. Gerson, de nós buscarmos essa razonação, é algo que nós já estamos buscando, mas vou levar com grande
ênfase para todas as empresas, para que incremente, aposte muito mais nessa questão do que só em equipamentos, né? Mas que haja aí tanto a melhoria de equipamentos, como também da racionalização do trabalho para todos aí. Muito obrigado pela oportunidade, doutor. Obrigado. Certo. Antes de me despedir e agradecer, só para deixar bem claro para o público que como eu já disse no início, eu e o Ricardo, a gente já, muitas vezes com a faca nos dentes, nós já estivemos na mesma negociação, mas sempre tivemos essa relação de respeito, né? E sempre ambos aproveitando o conhecimento de cada um na área para tentar melhorar ele na questão das empresas, da agroindústria, e nós no lado dos trabalhadores. Então, eu acho que esse respeito entre nós sempre teve. Mas só queria deixar duas coisas bem claras, que o Ricardo me chamou de mentiroso 2 vezes aqui, né? Primeira, a questão da questão da temperatura, que ele disse que não é verdadeiro. Eu só quero dizer o seguinte, que quando eu falo aqui, eu não falo por mim, eu falo por documentos ou estatísticas que eu tenho em mãos e coloco onde estão essas estatísticas. Quando eu falei dos 2 relatórios, um para o mercado externo e outro para o Ministério do Trabalho, quem querer pode ir lá, são provas, nos autos da ação civil pública, número 1839 de 2007, da 4ª Vara do Trabalho. Estão lá as provas, não é o Célio que está dizendo. O Ministério Público que conseguiu essas provas lá dentro da Seara de Forquilinha. E outra questão, quando ele disse que não existe 40 horas em Campo Grande, eu coloco o seguinte, é só ir buscar nos registros do Ministério do Trabalho de Mato Grosso do Sul, que agora no último dia 17 foi assinado acordos e convenções coletivas do Sindicato da Alimentação de Campo Grande com as empresas de bovinos, suínos, eu não sei muito bem as empresas lá, JBS, né, uma das potências aí, e também a Diplomata, que é do ramo de frango, 40 horas semanais, eu não estou mentindo. A cláusula diz, propõe a discutir em novas negociações. Não, está lá, doutor. Tá? Então, eu não estou mentindo. E outra questão, quando o Vanderlei coloca da pressão, né, no município, eu quero dizer o seguinte, empresa nenhuma fecha a unidade por salário de trabalhadores. Nenhuma. Por que, Vanderlei? Você se lembra, 98, nós tínhamos a unidade de suínos em Forquilinha, da noite para o dia, 19 de dezembro de 98, eles fecharam as portas do suíno. 400 trabalhadores demitidos, sem explicação nenhuma. Não foi por causa do sindicato. Reestruturação. Né? Então, a folha de pagamento dos trabalhadores, hoje ela varia de 7% a 11% nessas agroindústrias. Então, no faturamento, isso é pouca coisa, certo? Então, eu não tenho medo, e é claro que a sociedade se mobiliza, mas a sociedade, aquilo que eu disse, os frentistas, que puxam o frango, é o cara da farmácia, e uma estatística. Se você quer saber se uma cidade pequena tem uma agroindústria, só conta o número de farmácias, que você vai ver que essa... Por quê? A média salarial, o nosso piso salarial em Forquilinha, 755, doutor. 755, depois dos 90 dias. A média salarial no Brasil, ela não chega a R$600 na agroindústria. Agora estava o piso salarial regional, o pessoal estava que o nosso piso é o maior do Brasil. Imagina, o nosso é o maior do Brasil, 755. Eles estavam discutindo para repassar para as agroindústrias, as grandes aí, Brasfood e Seara Alimentos, não queriam aplicar o piso regional, que é de 647. Que a média aqui é em torno de 600 a 620, estava o piso após os 90 dias. Então, para você ver como se ganha muito pouco e se adoece muito. E quero, para outra questão de dizer, Ricardo, que no documento, que você falou aqui várias vezes, um documento produzido pelos médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, o documento produzido por vocês diz o seguinte, que a jornada de trabalho ela tem que ser em torno de 6 horas e 50 minutos. Está lá? Pode anotar isso. Então, daqui que eu digo para você onde é que está. Daqui. Vamos lá. Tempo efetivo de exposição.
procurar aqui. Esse aqui é o outro, né? O primeiro que vocês produziram. Que está Agrovêneto, que estava aqui. Não, muda. Muda, ela muda. Não, existe. Eu vou trazer para você o outro. Que a Agrovêneto não está nessa aqui. Na próxima oportunidade a gente se encontra e trago aí. Tá? Esse é o último que vocês produziram. Isso, o último. Eu quero dizer o seguinte, fala lá sobre 6 horas e 50 minutos, que é o tempo que eles podem estar trabalhando. Certo? E quero dizer o seguinte, que a prova científica que tanto se fala, para mim já existe, que é o número de trabalhadores que estão lesionados na Previdência Social. Vocês querem estatística maior do que essa? Então nós temos que, urgentemente, Ricardo, nós temos que sentar e discutir as pausas, a redução da jornada de trabalho e o ritmo de trabalho. Porque não adianta nada estar investindo em querer recuperar. Né? Vamos pensar isso depois. Primeiro vamos prevenir para dizer que realmente nós queremos fazer algo para nós pararmos, Ricardo. A agroindústria, um setor importante da economia do Brasil, mas nós estamos adoecendo e mutilando muitos trabalhadores e o mundo tá se alimentando do sangue do trabalhador brasileiro quando se come uma carne de frango no mundo. É isso. Muito obrigado. Agradecer a todos aí, ao tribunal de ter abrindo esse espaço para nós. Né? Eu acho que se começa a avançar dessa forma, parabenizar a vocês que estão aqui nos ouvindo, que são pessoas que estão envolvidas diretamente nas ações aqui dentro do tribunal, porque eu acho que é dessa forma que vocês também passam a conhecer, né, mais de perto a realidade do trabalhador, para a hora que vocês estiverem junto com os juízes, né, tá também analisando na íntegra o que é a vida do trabalhador na agroindústria. Não é nada fácil, né, não é esse mar de rosa que é vendido muitas vezes com promoções, patrocínios da Copa do Mundo, né, patrocínios de times de futebol e patrocínios da própria CBF, enquanto o trabalhador está ganhando aí na média de R$600, né? E desses R$600, sem dúvida nenhuma de errar, gente. Depois dos 6 meses, 50% do salário desses trabalhadores fica lá na farmácia. Então, um grande abraço a todos, estou à disposição para novos debates. Né? Esse documento que o Ricardo pediu, uma outra oportunidade a gente vai estar aqui, vou trazer esse documento e dizer assim que é um prazer, o Ricardo, estar com você na mesa discutindo, porque talvez você leve para os seus pares, né, o meio da gente estar dialogando. Agradecer ao Ministério Público, porque só começou a aparecer os 10 anos aí que o Ricardo disse, porque começou a pesar no bolso das empresas. Agradecer ao Dr. Gerson, aqui, juiz do trabalho, agradecer ao Dr. Rodrigo, né, ao Vanderlei, conterrâneo, e a cada um de vocês, a cada uma, por estar nos ouvindo. E a gente está passando essa experiência nossa lá do chão da fábrica, que, pessoal, não é nada fácil, mas nós não podemos se entregar, porque se a gente se entregar, é isso que eles querem. Então, um grande abraço, uma boa tarde, até outro dia. Bom, eu vou ser breve. O Caio, né? Sobre a tua intervenção, tem que pensar o seguinte, que a democracia brasileira, ela muitas vezes merece crítica, mas eu acho que nesse ponto é uma experiência muito positiva a forma de interação Ministério Público com o Judiciário, Ministério Público com a sociedade. Porque os procuradores, promotores em geral, o gênero, promotores, e os juízes têm mais ou menos o mesmo conjunto de garantias. Então, são órgãos que têm autonomia e são órgãos que têm independência. Eu, como procurador do trabalho, eu posso fuçar o que eu quiser dentro da minha área. Então, a minha atuação é relações de trabalho. Se eu receber uma denúncia de que tem problema na empresa, eu posso ir lá. O Sandro, realmente, ele foi de madrugada lá na Sadia de Chapecó, fuçou por tudo lá e a sociedade quer que a gente faça isso mesmo. Eu vou lá, investigo sozinho, eu requisito documentos, eu levo documentos, eu levo peritos, levo médico, levo engenheiro, eu levo diabo a 4. E eu tenho todo o dever de constatar o que está errado.
Mas o meu poder é esse, o fragmento de soberania que eu tenho é esse. E o juiz, ele pode determinar a mudança na conduta de uma pessoa, ele pode exercer o poder de obrigar uma determinada pessoa física ou jurídica a agir de uma determinada forma. Mas ele não pode fuçar naquilo que eu posso fuçar. E eu posso esmiuçar as coisas, mas eu não posso obrigar ninguém, por mais que eu veja que alguma coisa está errada, eu não posso obrigar ninguém a corrigir. Eu posso oferecer oportunidade e o termo de ajustamento de conduta é um título executivo justamente porque ele não é imposto. A pessoa reconhece que tem um problema, ou às vezes nem isso. A pessoa se compromete a adotar determinada conduta. Então é uma forma de exercício da autonomia da vontade. Existe um certo grau de coercitividade nisso, claro, é uma atuação do Estado. Então ele não é puramente negocial, mas é espontâneo e as multas também são negociadas. Nós não temos condição de impor nada. Então, se a pessoa disser que não assina, aí nós somos obrigados a pegar tudo aquilo que nós recolhemos e ao judiciário. O judiciário não pode colher tudo aquilo. Mas, uma vez provocado o juiz natural provocado dentro do limite da sua competência, ele tem o poder de obrigar aquela conduta a ser corrigida. Então, o Judiciário e o Ministério Público eles são quase como primos, de modo que, sem o Judiciário, a minha atuação como procurador fica comprometida, porque eu não posso levar ao cabo aquilo que eu trabalhei para produzir. Mas sem nós, o Judiciário não vai ter condição de atuar nas grandes questões que envolvem principalmente os interesses difusos e coletivos. Então, o procurador, sem o juiz, ele é menos procurador, porque tudo aquilo que ele vai fazer vai ter uma ação civil pública no fundo, e o jurisdicionado sabe disso, o administrado sabe disso, ele só vai concordar em mudar a conduta porque ele vai estar ciente dos riscos dele perder a questão no judiciário com as consequências lesivas que isso possa ter. E o juiz, sem o Ministério Público, é menos juiz, porque ele não vai ter condições de se movimentar sozinho para atuar nas grandes questões. E isso é bacana que se diga aqui no tribunal, porque nós não somos um órgão que cria mais processos, ou seja, que vai encher vocês de mais trabalho. É verdade, a ideia é enxugar. Então a gente provoca o judiciário de forma que essa provocação possa limitar as demandas futuras e até as atuais. A gente pode atuar em questões de direitos individuais homogêneos, né? Então existe essa interação. Então, eu ofereci isso que você mencionou, mas eu não pude impor. Então, não deu, né? Como diz a gurizada aí, não rolou, né? Foi parar no judiciário. Talvez possa ter uma solução. Ainda existe a possibilidade de ser feito um acordo ali. Algumas empresas, as empresas envolvidas já me procuraram, agora que a ação está em andamento. Me parece que há um entendimento de alguns departamentos jurídicos que é melhor fazer um acordo judicial do que um TAC, porque existe um medo de que o TAC seja rejeitado por um procurador que venha depois. A nossa carreira tem movimentos, também tem promoções e tem remoções, né? Então, eles acham que tem uma maior segurança se fizerem um acordo na ação civil pública, porque vai passar em julgado pelo menos aquelas questões que foram abordadas ali. Então, não se fecha a porta, né? As minhas considerações aqui com o tratamento que nós tivemos também sempre foi extremamente cordial. Claro que no debate, né, a gente chama o outro de mentiroso às vezes, mas é uma coisa que faz parte, né? É um debate. Então, não se fecha a porta para resolver isso. Talvez saia uma experiência como essa num acordo judicial, não dá para dizer que não. Mas, no momento, na atual situação, ninguém se dispôs a experimentar isso. Então, se alguém for experimentar, vai ser forçado. Vai experimentar porque foi obrigado a tanto, se eventualmente isso acontecer. E quanto à tua ponderação, Vanderlei, não é só o sindicato que sofre isso, os órgãos públicos também. Existe sempre mesmo para os juízes e procuradores, tem um pano de fundo lá de que a tua atuação pode gerar algum desemprego, né? A minha casa lá, todo mundo sabe onde eu moro, já sabe, é uma cidade muito pequena, né? Eu tenho preocupação que um dia vai receber alguns ovos podres lá Mas eu acho que você só é juiz ou só é procurador
porque quer. E também você só é sindicalista porque quer, se você tiver uma vocação para isso. E você é um trabalho maravilhoso que você pode desenvolver. E se o risco for de desagradar alguém, você tem uma série de garantias, você tem inamovibilidade, você tem a irredutibilidade de vencimentos, você não pode ser removido de lá, e essas garantias são para isso, para que você possa exercer a tua função com independência, não insensível às questões sociais ou às consequências da tua atuação, mas mesmo tomando em conta isso, se você tiver que adotar alguma, como é o caso dos intervalos, se você tiver que adotar alguma medida, entre aspas, impopular, que seja, você está aparelhado para isso. Então, você tem que enfrentar aquilo, porque também integra o exercício da tua função. Então, eu agradeço a oportunidade propiciada pelo TRT, eu achei o debate extremamente salutar e estou pronto para debater novos assuntos em outras oportunidades, o que for desejado. Muito obrigado. Ok. Eu não tenho mais muitas considerações a fazer. Mais especificamente a fala do Vanderlei, nós sabemos que essa questão ela é ampla, ela tem outras conotações, existem relações de poder nacionais, internacionais, fuga de capitais, flexibilização, tem outras temáticas no plano mais abstrato que poderiam ser trazidas aqui para discutir essas relações de poder. Por que as coisas acontecem e por que elas não acontecem, ou por que elas acontecem em parte. Né? O que o direito diz é uma coisa, o que a sociedade civil impõe é outra, e as relações econômicas outra ainda bem diferente. Certo? Então é justamente esse entrechoque de poderes, né? Nós podemos citar autores que falam sobre isso, Michel Foucault, o próprio Durkheim, né? Quando fala sobre o império do direito, a questão da hermenêutica, e daí nós podemos jogar todo esse debate para um esquema mais abstrato, mas nós identificaríamos esses problemas. Se me apertar muito o cinto, eu saio daqui, vou para outra seara. Se nós já vimos, por exemplo, na GM lá, se eu me instalo no Rio Grande do Sul, se eu me instalo na Bahia, não é do desconhecimento nosso, certo? Mas a gente tem que trabalhar com tudo isso e encontrar uma saída o menos pior possível, né? Então, e aí o juiz é desafiado também, né? Quando a questão é posta em juízo e você tem a caneta para decidir uma questão de peso dessa natureza, então tudo vem à baila. Não é questão jurídica estrita, é o uso da minha caneta fecha ou não fecha a empresa? O uso da minha caneta faz fuga de capital na minha cidade ou não faz? Vai cortar trabalho ou não vai? E então, aí, meu amigo, é que vem a questão do preparo e daí sim também a centralidade da conciliação, da mediação e das conquistas, certo? Então, a gente tem que trabalhar com teses sucessivas. Se nesse momento, nesse estado da arte, eu não posso atingir o ideal, então que se atinja algumas conquistas, né? Nem sempre o trabalho é instantâneo, o juiz tem que ter sensibilidade para esse tipo de coisa. O preparo que se exige no juiz é muito mais nesse nível do que propriamente conhecimento técnico, né? Então, dito isso, e eu gostaria também de agradecer a oportunidade. É um momento assim que o juiz pode falar, a gente se sente tão sozinho lá, tão enclausurado, e realmente é assim. E então aqui a gente está entre pessoas de bem, pessoas que estão abertas para o debate, então a gente se sente à vontade e sempre de boa fé, né? Boa fé no sentido de colaborar, de dizer algo que acrescente. Então eu quero agradecer e dizer que o debate se deu em alto nível, excelente, né? Que bom se todos os debates fossem dessa natureza. Obrigado. Pessoal, quero agradecer ao Célio, ao Rodrigo, ao Guilherme, ao Ricardo, especialmente agradecer a vocês que estão aqui presencialmente, agradecer aos servidores que também estão nos assistindo em suas unidades judiciárias através do nosso sistema televisivo, e fazer de que o nosso objetivo foi alcançado, além de propiciar aos servidores da casa ter contato mais a miúde com a realidade de uma atividade
econômica do nosso Estado, que tenho certeza será de muita utilidade para vocês, principalmente a grande maioria trabalhadores de gabinetes de juízes do tribunal, e que despertou o interesse efetivo. Eu me sinto muito satisfeito ao ouvir, tanto na fala final do Ricardo, como na do Célio, de que eles estão dispostos a conversar. Caio, eu particularmente, desde que eu vim ao tribunal, eu sempre fui membro da seção especializada em dissídios coletivos. E talvez eu seja o juiz menos indicado a participar de uma seção especializada de dissídios coletivos, porque eu sou frontalmente contrário ao dissídio coletivo. Eu sou francamente favorável à negociação coletiva, à solução conciliada dos conflitos entre capital e trabalho. Eu acho que são os atores deste diálogo, dessa novela, que deverão resolver os seus problemas. Nós temos mais de 2010, mais de 70 anos de intervenção estatal nas relações de trabalho, não conseguimos solução nenhuma. Certo que o judiciário deve estar aqui para coibir, para evitar abusos. Mas quem deve conduzir esta solução são os principais envolvidos. E é nesse sentido, Ricardo, é nesse sentido, Célio, que eu me coloco como instituição Tribunal Regional do Trabalho à disposição de vocês, para sempre que necessitarem, sempre, independentemente de dia, hora, local, que nos chamem a mediar eventuais negociações que vocês pretendam encetar e que não estejam conseguindo colocar a bom termo. Esse é um compromisso que eu assumo em nome do Tribunal Regional do Trabalho.